Boa noite! Gente, me atrasei 10 minutos. Estou aqui intertida com as coisas da chegada da Celina. Minha mãe está vindo esses dias aqui para me ajudar. Então, eu cheguei do shopper e ela já estava aqui. A gente estava aqui organizando as coisas e eu acabei me perdendo no horário. Me perdoem, estou 10 minutos atrasadas. Atrasadas, né? Literalmente, eu e Celina atrasadas. Hoje, enquanto eu estava orando, o Senhor ele falou muito comigo a respeito da intensidade da aula de hoje. Eu acredito que hoje o Senhor, né, assim como todos os outros dias, mas em específico hoje, ele quer falar muito ao nosso coração em relação à forma como a gente vê a nossa feminilidade, o quanto a gente trata os nossos relacionamentos. Então, se você está entrando nessa live e não sabe do que se trata, eu te convido a ficar, porque mesmo você não acompanhando as outras aulas, essa é a semana 5, então a gente já está na quinta semana. Você vai entender o quanto é importante você olhar para a sua feminilidade e a masculinidade num olhar diferente. Eu convido vocês a abrirem realmente o coração para que a gente aprenda nesse tempo juntas, tá bom? Vamos orar, meninas? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa semana, por me permitir, Pai, estar bem, para que eu possa estar ministrando para essas mulheres em relação a essa guerra dos sexos relacionado ao papel do homem, ao papel da mulher. Sabemos que vivemos tempos onde existem muitas distorções e inversões de valores dentro da casa, mesmo sendo criadas como mulheres cristãs, nós sabemos o quanto isso tem feito relacionamentos, casamentos, famílias serem destruídas. Então, Espírito Santo, eu peço que nesse momento o Senhor tome a minha boca para que eu consiga ser esse direcionamento, esse canal de bênção na vida dessas mulheres, as que estão presentes e as que irão assistir, papaizinho querido. Eu creio que o Senhor já cuidou de tudo, já tem cuidado de tudo em relação às dores e desejos e anseios do coração dessas mulheres. Eu peço que o Senhor continue cobrindo a minha casa, a minha vida, a vida da minha filha, do meu esposo, para que nenhum mal venha atingir a nossa casa, Pai. Estou aqui como a sua serva, disponível para aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Então eu continuo te pedindo, cubra minha casa com o teu sangue e também cubra a casa dessas mulheres, a vida dessas mulheres, para que nenhum mal venha atingi-las. Pois eu sei que a busca delas, Pai, é para que elas consigam se reconectar com o propósito e o plano que o Senhor tem para a vida delas. Use a minha boca e abra o coração dessas mulheres, que toda voz contrária, Pai, à tua palavra seja silenciada agora em nome de Jesus. Que nenhum mal, nenhuma distração, nenhuma questão técnica de internet venha impedir que essas mulheres tenham acesso à sua verdade, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, gente? Então eu começo essa aula, como eu disse para vocês, é uma aula que ela mexe muito comigo. Na verdade, né, esse livro todo ele mexe muito comigo, mas eu acredito que a semana 5 ele vem nos mostrando uma verdade tão simples, mas que a gente, por conta de vários motivos, a gente esquece de refletir, de analisar, de analisar com um olhar crítico muitas vezes. Então, tudo é sobre Jesus Cristo. Eu inicio essa aula falando sobre isso. Acabei de fazer um post, né, sobre isso. Eu sei que tem muitas irmãs católicas aqui que acompanham a comunidade, né, que são alunas da comunidade, né, a gente tem essa fé cristã, claro que com algumas mudanças em relação a certas crenças, mas nós somos cristãs, então a gente tem que buscar esse entendimento do que a Bíblia está falando a respeito desse tema que tem sido extremamente distorcido nos dias de hoje. Então, tudo é sobre Jesus Cristo. Eu começo a aula, então, convidando vocês a ler Gênesis 3, lá do 14 ao 15. Eu vou ler com vocês, tá bom?
Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, é importante a gente entender que o pecado de Adão e Eva, ele não pegou Deus de surpresa. Porque quando a gente olha, né, para a Bíblia, quando a gente começa a analisar toda essa questão da queda do homem, aí muitas vezes as pessoas podem se perguntar: nossa, mas se Deus é Deus, né, os ateus, se ele é Deus, por que que então ele não impediu que isso acontecesse, né? E na verdade, isso não pegou Deus de surpresa, porque o plano dele, da redenção, era tão maravilhoso que Deus já havia traçado desde a criação do mundo, lá em Gênesis, ele já vem nos mostrar esse primeiro indício desse plano. Então, olha só, vamos ler com mais atenção aqui, ó. Entre você e a mulher, entre sua descendência e a descendência dela, o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, existe alguns teólogos, né, que vão falar que essa parte de Gênesis 3, do 14 ao 15, é chamado de proto-evangelium. Então, o que que significa isso? É o primeiro anúncio do evangelho. Porque aqui, gente, é a primeira referência bíblica a falar da boa notícia da vinda do nosso Salvador. Então, olha só que lindo, né? Então, muita gente, se você questionava Deus, né, sobre essa questão, ai, por que que a Eva foi comer então esse fruto, né? Às vezes num momento de raiva nosso, por que que isso foi acontecer? Então, Deus não foi pego de surpresa. Isso fez parte do plano perfeito dele. E lá em Gênesis 3, a gente já pode observar isso, que desde o início Deus ele estava no controle, ele não perdeu o controle e ele continua no controle. E aí, quando a gente vai olhar para esse desfecho, né, da semana 5, a gente começa a entender que quando Eva ela comeu o fruto proibido, ela não se deu conta de todas as emoções conflitantes de desgosto e fascínio que invadiram o coração dela quando os olhos dela se abriram ao pecado, tá? E aí eu pergunto para vocês, né? Quantas de nós não estamos ou já estivemos como Eva, né? Nesse lugar de desgosto com fascínio. Então, quando você tem contato com o pecado, né? E eu, assim, eu falo isso porque eu não nasci num berço cristão. Aliás, a minha família era católica, mas não era praticante. Então, eu não tive esse incentivo de dentro da minha casa em aprender sobre a Bíblia, em me dedicar e tudo mais. Isso eu fui aprendendo conforme eu fui amadurecendo e quebrando a cara. Então, quando eu vejo a situação de Eva aqui, ao mesmo tempo que ela tinha o fascínio de conquistar aquilo que a serpente, né, que Satanás ofereceu para ela, né, de experimentar o pecado, ela, quando experimentou, ela viveu o desgosto da separação, o vazio. E aqui, gente, a gente pode até trazer algo que está sendo bem polêmico, bem falado durante essa semana. Talvez você tenha visto algum post relacionado a isso, daquela minissérie, não, daquele filme que saiu sobre a Anitta, sobre a história de Anitta, e tem um momento que ela pega e fala assim que ela tem tudo, mas ela ainda sente esse vazio. E esse vazio, gente, só Deus pode preencher. Então, essa questão conflitante, né, de quem experimenta o pecado, você pode até aparentemente viver esse pecado de uma forma maravilhosa naquele momento, mas a partir do segundo que você pisar o pé na sua casa, você vai sentir esse desgosto. Então, isso vai invadir o seu coração, e quando você abrir os seus olhos,
você vai perceber, né? Quando você abre os seus olhos para o pecado, será mesmo que valeu a pena esse ato que eu vivi? Né? Então, Eva nos mostra, né, assim como eu já vivi isso na minha vida, né, quando eu vivia muitas coisas, quando eu vivia o mundo, eu achava que eu estava feliz, mas era um vazio dentro de mim. Né? Quantas de nós estamos como Eva? E é impressionante que lá no Éden, o Senhor, ele deu esperança de que o pecado seria derrotado. Então Deus é tão maravilhoso e ele nos ama tanto que lá no início Deus já mostrava o seu amor por ele, mesmo depois que os seus filhos o decepcionou, né? Então Deus lá no Éden já mostrou essa esperança de que o pecado seria derrotado. E ele fez isso antes mesmo de explicar ao homem e à mulher os efeitos da desobediência deles. Olha só, gente, isso é muito poderoso. Então, o amor de Deus por nós é muito maior do que muitas vezes essa correção que ele vai nos dar. Então, eu me lembro de uma situação, quando eu eu me converti aos 14 anos, eu me batizei aos 15 anos. Então, o meu ato do batismo foi assim: eu lembro que foi um grupo de jovens da minha igreja, que todo mundo se decidiu se batizar ali, vamos, 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 vamos. E no momento do batismo ali, eu dei o nome e tudo, e eu estava lá e eu comecei a ficar com medo dessa minha atitude. Eu falei, Deus, isso é muito sério. Como que eu vou me batizar e eu não tenho nem certeza? Será que eu estou indo pelo embalo das pessoas para tomar essa atitude? E o pastor da igreja que eu frequentava, inclusive ele faleceu, um grande homem de Deus, ele trouxe uma palavra assim, aquele versículo que diz: Venha-me a mim como estás. Então, quando a gente olha para Deus lá no Éden, ele trouxe isso, que essa questão de que o pecado seria derrotado primeiro. Então, mesmo o homem tendo acabado de pecar, Deus ele mostrou, olha, fique tranquilo que esse seu erro aqui vai causar problemas, mas de que lá no final o Senhor dos Exércitos ganharia. E depois ele veio explicar os efeitos dessa desobediência. Então, esse versículo, né, de venha-me a mim como estás, é realmente a gente olhar para os nossos pecados, para a nossa sujeira e falar: Deus, eu não sou digna, mas o Senhor é capaz de limpar tudo isso. Você vai para Deus do jeito que você tá, com seus pecados, com as suas coisas erradas, com a sua falta de caráter. Você vai do jeito que você tá. Porque é quando você chega aos pés de Jesus, né, aos pés de Deus, aí sim ele vai começar. Primeiro ele vai te mostrar esse amor. Primeiro ele vai te mostrar que em Jesus o pecado já está derrotado. E em segundo lugar, ele vai começar a apontar os efeitos dessa desobediência. Então, não adianta achar que você vai para os pés de Jesus, porque ele vai te perdoar, mas você precisa mudar. Que é o que eu tenho visto muito dessa forma como o evangelho tem sido pregado, de só coisas boas, de que não, você não precisa mudar. Isso não é verdade. Porque quando a gente vai ler em Gênesis, Deus fala que o pecado seria derrotado, mas ele não deixou de repreender Adão e Eva. Então, quando a gente olha para a nossa história, nós temos que entender que nós temos que agir como adultos. Então, se você errou, você precisa pagar pelos seus pecados. Você precisa se corrigir. E aí, quando a gente olha para Adão e Eva, a gente vê esse casal ali junto no jardim, né? Olha só, gente, como isso é forte, né? Então, quem não conhece, você vai ler lá em Gênesis 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Então, leia lá Gênesis 1, 2 e 3. Se você não está entendendo muito. Maria, eu não lembro muito bem. São 3 capítulos só, gente. Você lê isso em 10 minutinhos, com atenção ainda, tá? Eu não vou ler aqui para a nossa live não ficar muito extensa. Então tá lá Adão e Eva junto no jardim, e aí a serpente ela começa a se aproximar,
E pelo jeito, essa serpente, ela não vai dar a mínima atenção para o homem que está lá no jardim. E aí, essa serpente, ela começa a papear com a mulher, sabendo muito bem que Deus colocou a Eva sobre a proteção e a autoridade de Adão. E que os dois se encontram debaixo da autoridade de Deus. Então, olha isso que é importante. A Eva está sobre a proteção e a autoridade de Adão, e ambos estão debaixo da autoridade de Deus. Então, quando a serpente, ela começa a falar diretamente com a mulher, Satanás ele mostra que a sua estratégia é enfraquecer a hierarquia estabelecida por Deus. Gente, isso é muito poderoso. Então, você está vendo como as armadilhas de Satanás, ela não mudou, Satanás ele continua agindo dessa forma. Então, eu vou repetir. Quando a serpente foi falar diretamente com a mulher lá no jardim, com a Eva, a estratégia de Satanás era enfraquecer a hierarquia estabelecida por Deus. E isso continua acontecendo. Então, Satanás, ele inicia essa conversa com a seguinte pergunta: foi isso mesmo que Deus te disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? E aí, gente, vamos lá em Gênesis, 3:1. Vou ler para vocês. A serpente perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Então, gente, quando a Eva começou a trocar esse papo com a serpente, então a serpente fez uma pergunta e a Eva respondeu a pergunta. Então, aqui a gente tem que observar o que a mulher, né, o que a Eva não fez. Então, quando a Eva respondeu a pergunta da serpente naquele momento, o que ela faz? Ela não valida a presença do marido que está ao seu lado. Então, é como se Adão, gente, nem existisse naquele jardim, naquele momento. A Eva, ela não diz à serpente: olha, dona serpente, eu gostaria de te apresentar aqui o meu marido. Ela não se volta para ele e diz: meu bem, o que a gente vai fazer aqui nesse momento? Ou, olha aqui, Adão, por que você não conta o que Deus disse para você? A Eva, ela simplesmente continua conversando com a serpente como se o marido não tivesse presente. E mais ainda, na hora da decisão, Eva cuida de tudo sozinha. Ela não consulta o seu marido sobre um assunto tão importante. Ela não pede a opinião dele, ela nem sequer pergunta um conselho, ela simplesmente age. Pegou e comeu. Tá lá na Bíblia, gente. Deixa eu achar aqui, ó. Vou ler, ó. Tá lá em Gênesis 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu. Então, ela simplesmente viu aquilo, caiu no papo da serpente, não perguntou a opinião do marido dela, ela pegou e comeu o fruto. E aí eu te pergunto, o que o Adão fez nesse tempo todo? Ele fez o que muitas esposas dizem que seus maridos não fazem. Nada. Então, isso aqui, gente, para nós, né? Se você tem um relacionamento, se você é casado, se você vive um namoro, né? O que você tem ouvido de muitas mulheres? Essa questão de que, no geral, é o que os maridos não fazem. Nada. Ele não interfere, ele não se envolve.
a não ser para aceitar e comer passivamente o fruto que a esposa te entregou. Então tá lá na Bíblia, ela comeu e deu para ele comer e ele comeu, ele nem questionou. Ele não interfere, ele não se envolve, a não ser para aceitar e comer passivamente o fruto. E aí, gente, a gente começa a entender o quanto aqui tudo já começou a cair por terra do plano original de Deus. Porque o homem, ele foi criado para liderar e alimentar a mulher, para responder à iniciativa dele, e a mulher para responder essa iniciativa. Então, o homem lidera e alimenta, e a mulher responde essa iniciativa, e ela não é independente dele. Existe um vínculo, lembra que a gente falou na aula passada, de interdependência? E aí, quando a gente vai olhar nessa interdependência, que é o que a gente falou na aula passada, a gente precisa retomar que cada um foi criado de forma única para que se juntasse ao outro e operassem como uma unidade, tá? Então, o homem tem seu papel, a mulher tem seu papel, mas ambos têm um propósito juntos. Eles caminham em unidade. Então, até essas diferenças fisiológicas mais óbvias que existem no homem e na mulher revelam essa verdade fundamental. Então, o homem, ele tem mais testosterona porque ele precisa trabalhar de uma forma mais braçal. A mulher, ela vai ter mais outros tipos hormonais que eu não vou lembrar aqui, eu não vou nem falar para não dizer besteira, porque a mulher ela tem as questões mais emocionais. Só que ambos trabalham em perfeita unidade para a glória de Deus. E aí, nesse momento, eu quero dizer para vocês que nós sabemos, e se você não sabe, eu te digo agora, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E aí eu te pergunto se você já considerou o fato de que o pecado atinge homens e mulheres de maneiras diferentes? Porque o pecado, gente, ele veio e alterou a masculinidade de todos os homens, mas também ele alterou a feminilidade de todas as mulheres. Então não existe só essa questão da mulher estar desposicionada ou só o homem. Não, gente, a masculinidade e a feminilidade que Deus espera de nós foi alterada. E aí, lá no livro, na página 123, o estudo 5, gente, vai estar hoje no final dessa aula, no máximo até amanhã, tá bom? E você pode deixar anotado aí nas suas anotações. Ó, eu quero ler com vocês uma coisa muito interessante lá da página 123 do livro. A mulher é relacional. O pecado afeta seus relacionamentos. Isso é muito sério. O homem é o iniciador. O pecado afeta suas capacidades. Uau! Vou repetir, gente, isso é muito poderoso. A mulher, ela é relacional por natureza. Então, quando o pecado entrou no mundo, o pecado afetou os seus relacionamentos. E não é só o relacionamento homem e mulher, mas também o relacionamento das amizades. Então, o que a gente tem visto hoje em dia? Mulheres cada vez mais brigando umas com as outras, falando que não existe amizade verdadeira, porque o pecado afetou os relacionamentos das mulheres. Já o homem, ele é iniciador. No plano original de Deus, o homem é esse iniciador. E quando o pecado entrou no mundo, o pecado afetou a sua capacidade. Então, quando a gente vai olhar isso, o que a gente tem que entender? Que o sofrimento que a gente vive hoje aqui na Terra é resultado trágico do pecado na vida do homem e da mulher. A mulher sofre, o homem sofre, cada um com as suas dores.
Os homens, eles experimentam o sofrimento da masculinidade tanto quanto as mulheres experimentam o sofrimento da feminilidade. Então, se a gente pedisse para um homem falar para nós as nossas emoções, ou perdão, as emoções deles, né? Então, se você chega para um homem e fala assim, olha, eu queria que você indicasse as suas emoções, se esforçar, sabe, para fazer as coisas dar certo, provavelmente esse homem ele começaria a desabafar o que de fato incomoda ele. Só que, na verdade, é muito difícil para um homem se abrir. Deixa eu ler aqui o que a Nai falou. A mulher é racional. Peraí. Ah, tá. Relacional, Nai. A mulher é relacional. Altera aí no comentário. A mulher é relacional. O pecado afeta os seus relacionamentos. O homem é iniciador. O pecado afeta a sua capacidade. Então, a mulher é relacional. Ela não é racional. Relacional. Anota aí. Só para a gente corrigir. Vou aguardar. Tem uma delayzinha na live, né, gente? Então vou aguardar ela alterar ali. Então, só para a gente continuar, então quando a gente olha, né, para os homens, eles também vão experimentar isso, Nai. É isso aí. A mulher é relacional, o pecado afeta seus relacionamentos. Então, os homens, eles experimentam desse sofrimento da masculinidade tanto quanto as mulheres da feminilidade. Então, se um homem conseguisse expressar essas emoções que ele sente em relação a isso, ele também, se você tem um esposo, um amigo, um irmão que consegue falar um pouco mais sobre os seus sentimentos, com certeza você ouviria esse homem reclamar do quanto essa questão de ter essa capacidade de iniciativa afeta a masculinidade dele. Então, em relação às mulheres, o sofrimento ele vai ser mais agudo em relação aos relacionamentos. E aí, para o homem, só para vocês entenderem, para o homem é a capacidade dele de ser bem sucedido. Então, quando o homem ele não consegue ser bem sucedido na questão, até no campo dos relacionamentos, isso afeta a capacidade dele como homem. Então, vocês estão entendendo, né? Quando a gente olha para a história Eu sei que tem muitas psicólogas que me acompanham aqui, não sei se tem alguma na live hoje, mas eu percebo assim, se você for fazer um estudo ou dar um Google aí, você vai perceber que o índice de depressão em homens, ela é afetada principalmente quando esse homem ele está desempregado. Então, quando esse homem ele não consegue ser o provedor da casa, cuidar dessa capacidade financeira da casa, esse homem ele tem uma grande tendência a desenvolver depressão e até o suicídio, porque lembra, o homem ele é racional. Então, já que eu não consigo fazer isso, eu tiro a minha vida. Isso é muito sério. E aí, quando a gente olha para a nossa situação atual, né, do mundo atualmente, a gente fica desesperada, porque se você for pensar racionalmente no que a gente vive hoje, a gente vê muitos homens e mulheres totalmente desposicionados do que a gente sabe que é a promessa divina, né, do que é o plano original de Deus. Mas aí, quando a gente olha na promessa extraordinária de Deus, né, no que está por vir, né, no que a gente, como mulheres cristãs, cremos, é que um dia até mesmo essa consequência desse pecado vai desaparecer. Só que o que a gente tem que entender? Que para a gente viver essa promessa,
essa dádiva maravilhosa, a gente precisa aceitar o plano da salvação. Então, o plano da salvação não é você ficar do jeito que você está. Que é isso que o Senhor nos convida essa noite, é a gente analisar realmente os nossos comportamentos. Lá em Gênesis 3,16 vai estar falando assim: a mulher, ele declarou. Ah lá, a Cíntia Medeiros, ó, psicóloga, que legal, gente, tem uma psicóloga aqui. Isso é muito real e tem sido muito comum, infelizmente. Olha aí, gente. Então, a gente olha para essa, infelizmente, essa distorção da masculinidade e da feminilidade, a gente acredita que só a mulher tem sofrido, mas o homem também tem. E quando a gente olha para esse olhar, não só no plano espiritual religioso, a gente vai para o campo da psicologia, tá aqui uma psicóloga que não me deixa mentir. O quanto um homem desposicionado daquilo que Deus criou ele para ser, leva ele para esse lugar, muitas vezes de morte. E aí a gente tem que olhar com esse coração, gente, de buscar realmente estar mais próximo da palavra de Deus, de buscar entender o que nós precisamos fazer. Lá na página 124 do livro, mas se você não tiver com o livro, pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 3,16, que vai estar falando assim: a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Em algumas traduções, fala assim que esse desejo será contra o seu marido. Gente, olha que forte isso. Eu deixei anotado aqui, eu não vou lembrar as versões, mas você pode dar um Google aí. Como eu disse, eu estou aqui só entregando a palavra de uma forma a fazer com que vocês realmente abram a mente de vocês e pesquisem, tá? Eu só estou abrindo o caminho, eu sou igual o João Batista aqui. Eu abro o caminho e aí vocês precisam buscar, tá? Isso cabe a vocês. Essa sede de mudança, essa sede de entender, de buscar mais, é vocês que precisam fazer. Eu estou aqui mostrando a direção, assim como Deus um dia me apontou essa direção. Quando esse livro caiu nas minhas mãos, eu estava desesperada, desnorteada, com a minha vida toda quebrada. E na medida em que eu fui buscando, né, que Deus foi abrindo esse caminho para mim, uma mulher de Deus abriu esse caminho para mim. O nome dela é Ivane, a pastora que cuida de mim. A Ivane abriu o caminho para mim, ela me mostrou. E aí eu fui buscar no secreto. Então eu convido vocês a buscarem no secreto, a buscarem inclusive em outras traduções, né, a verem vídeos sobre esse assunto, se isso te incomoda, porque eu não sei o quanto o que eu estou falando aqui te incomoda, porque eu não sei para você, mas na época em que eu fiz esse estudo pela primeira vez, isso me incomodava demais, porque eu era extremamente feminista nas minhas atitudes, mas eu falava, não, eu sou crente, capaz, eu não sou feminista, mas as minhas atitudes eram de uma mulher feminista. Então, o que eu lia nesse livro me confrontava demais. E aí, quando a gente lê esse capítulo, né? A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Gente, estou prestes a dar à luz, assim, a qualquer momento a Celina pode nascer. E aí eu olho para isso e eu penso: Eva, por que você foi pecar, minha filha? Porque agora eu vou passar por isso. E nem todas as mulheres vão saber exatamente o que é um trabalho de parto ou um parto em si, mas todas nós sabemos como é lidar com constantes desafios, não é verdade? Nós, como mulheres, sabemos o que é enfrentar desafios diariamente.
Então, nessa questão do aspecto físico de gerar filhos, não é nada em comparação às outras questões emocionais, físicas e relacionais. Então, a dor do parto, gente, é algo que está aqui na Bíblia. Vai doer mais mesmo porque a Eva pecou. Essa foi a consequência do pecado. Ai, 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 as mamães aí, né? Vocês estão tão quietinhas hoje. Tá dando para entender, meninas? Me falam se tá dando para entender, se faz sentido. Eu vou tomar uma água. Então, quando a gente vai estudar, a Nai, Nai, bem isso mesmo, né? Quando a gente vai olhar, né, para essa questão da visão, da perspectiva de Deus, Deus ele criou a responsividade feminina e a liderança masculina para serem elementos unificadores e belos do relacionamento homem e mulher. Então, a mulher ela é responsiva porque Deus gostaria que nós fôssemos, e o homem ele teria essa liderança porque juntos isso traria algo muito belo no relacionamento homem e mulher. E em relação à mulher, o seu desejo para o marido é deturpado e transformado em algo negativo. Então tá aqui, em algumas traduções fala, o desejo dela será contra o seu marido. E aí quando a gente vai olhar os casamentos hoje em dia, a gente olha para essa questão da admiração, o desejo que a mulher deveria ter pelo seu marido, se tornou algo extremamente negativo. E o mesmo acontece em relação a esse domínio que o marido tem sobre a mulher. Esse domínio, né, que o homem deveria ter sobre a mulher, à luz da Bíblia, está totalmente deturpado em muitas famílias hoje em dia. Porque esse domínio ele se tornou doentio a ponto de mulheres perderem a vida por estarem debaixo de uma autoridade totalmente disposicionada de Deus. A gente vai falar sobre isso hoje. E aqui, gente, eu quero ler com vocês Gênesis 3:16. Perdão, não é 3:16, não, é 4. Lá quando Caim mata Abel. 4:7. Vai falar assim, ó. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, vou ler de novo que eu errei a entonação. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E aí, gente, isso requer uma atenção muito grande da nossa parte. O pecado ele está à nossa porta. Então, todos os dias, eu vou repetir, todos os dias, Satanás vai estar na sua porta, chamando você para abrir essa porta. Só que ele fica o tempo inteiro, instigando você a abrir a porta. E aí Deus fala para Caim, Deus avisou Caim, o pecado está à porta, mas você deve dominá-lo. Então, olha como é nossa responsabilidade aprender a dominar a nossa alma e o nosso corpo diante do mundo em que a gente tem vivido. Então, até hoje eu estava conversando com uma aluna e é muito forte isso, né? A gente estava ali ajustando os ponteiros e eu falei como a gente tem sido. Vou trazer para a questão da vestimenta, tá? Porque é o meu trabalho. O quanto a gente tem sido
imprudente com o que a gente veste. Então, por exemplo, eu sou cristã, então eu não posso beber, tá? Eu não posso me embriagar, e vai estar lá várias coisas que você não faz porque você é cristã. Mas em relação à vestimenta, não, Deus só vê meu coração. Olha aí o pecado te dominando. A Cintia mandou aqui. Gente, eu até peço desculpas, porque assim, eu faço a live, eu prefiro fazer a live pelo computador. Então, como é um programa que eu uso aqui, acaba dando uma delay, nas respostas de vocês, tá bom? Então, se eu demorar a responder é por isso. Deixa eu ler o que a Cintia mandou. Isso mesmo. A busca, a proximidade e a intimidade com Deus ajuda, auxilia a entendermos nossa essência, bem como nossos papéis e frentes a tantos desafios e a importância de buscar terapia. É exatamente isso, gente. Uma coisa não exclui a outra, tá? Então, o fato de você buscar a Deus não exclui o fato de você passar pelo processo de autoconhecimento, de curas da alma, porque a alma é uma coisa, o espírito é outra, só que a gente precisa caminhar, né? Nós temos a tricotomia do nosso ser, corpo, alma e espírito. Então, o que a gente vê muito é essa falta desse tripé, né? Dessa junção dos três bem desenhados na vida das pessoas. Então, muita gente busca só na fé e não busca curar seus traumas, que só um processo terapêutico vai fazer. Só a terapia não vai trazer a sua vontade de. Esse vazio existencial que a gente tem, que é um buraco que só Deus pode preencher. E em relação ao nosso corpo, gente, entra a vestimenta, entra o que você se alimenta. Olha só que forte. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio nos três, tá? E aí, voltando, essa questão do pecado está à porta. E aí, gente, Satanás ele fica o tempo inteiro ali, ó, o pecado tá batendo na sua porta. E Jesus, em algum momento, em algum versículo, que eu não vou lembrar qual, que Jesus tem até um louvor que fala: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir. Jesus é educado, gente. Ele não vai entrar na sua vida se você não permitir. Então, da mesma forma que a gente deve dominar o nosso instinto de não cair em tentação, você precisa entender que Jesus só vai mudar algo na sua vida se você aceitar ele entrar. Ele não vai entrar sem você permitir. Isso é forte. Bem, eu fico assim impressionada nesse estudo. Eu não consigo fingir naturalidade quando eu pego para entender, me aprofundar sobre isso, sabe, gente? Por isso que eu tô aqui realmente nas 37 semanas de gestação, pura contração. Eu tô e dores abdominais aqui, falta de ar, porque eu preciso passar essa palavra adiante. Se Deus me recolher amanhã, eu sei que eu dei o meu máximo para passar aquilo que Ele me pediu. A Mai comentou aqui, Apocalipse 3:20. A Raquel falou, forte mesmo, eu estou impactada. É isso, gente. Vamos ler aqui Apocalipse 3:20? O que está falando? Só para a gente ver o que a Mai quis dizer com isso. Vamos abrir aqui. Ó, tá até grifado na minha Bíblia. Vamos ler. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É isso, gente. Então, Jesus, ele tá à porta e esse aqui tá até grifado na Bíblia, na minha, né? Que as palavras de Jesus na minha Bíblia está em outras cores. Então, Jesus ele está falando, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo.
Então vocês estão entendendo, gente, que Deus ele está aí disponível. Muita gente me pergunta, Maria, como você escuta? Como você ouve a voz do Espírito Santo? Será que é porque eu passo tempo com ele? Será que é porque diariamente eu permito que o Senhor entre na minha vida e faça morada e compartilhe os planos dele comigo? Mas é uma atitude que eu preciso ter todos os dias, porque ao invés de abrir a porta para o diabo entrar, eu escolho todos os dias abrir a porta para Jesus entrar na minha vida. E você precisa fazer a mesma coisa. Porque, né, Jesus, ele tá ali, assim como Satanás. Só que Satanás, gente, ele já perdeu e ele sabe disso. Então, ele não mede esforços para tirar você dos caminhos do Senhor. Então, ele vai colocar tentações, desejos, ele vai usar tudo que ele pode para te tirar do caminho do Senhor. Ele vai usar distrações, muitas coisas. Eita, hoje eu tô sem filtro, hein? Tô mandando a braba. Tem dia que eu tô mais mansa, mas hoje eu percebi que eu tô, né? Quem é minha aluna, gente? Ó, depois, vou até já falar, abrir um parênteses aqui. Quem tá acompanhando as lives semanalmente, ou se você vai acompanhar isso depois, eu preciso que você me mande um WhatsApp falando, Maria, eu acompanhei as lives, fiz todo o estudo do livro, eu quero mais, tá? A gente vai ter um momento, uma aula, hoje o Senhor ministrou sobre isso. Então aqui eu estou falando e eu não sei quantas pessoas está sendo atingida por essa palavra. Mas se você concluir o estudo, eu preciso que você me mande, seja pelo Instagram ou pelo meu canal do YouTube, onde esse vídeo está colocado. Eu preciso que você fale, Maria, eu concluí o estudo, eu quero mais. Porque nesse quero mais, a gente vai para reuniões privadas. Então é ali onde o chicote estrala, porque quem é minha aluna mesmo desse momento mais individual é aonde eu sento o rei ali. Mas eu também, né, Deus ele senta o rei em mim e a gente vai amadurecendo. Porque esse evangelho que só passa a mão na nossa cabeça, gente, não existe. Tá ali no começo da aula onde a gente falou. Deus ele corrige, ele corrigiu Adão e Eva. Então por que que você acha que você é o alecrim dourado e não vai ser corrigida? Tá dando para entender? Não saem da live, tá? Prometo que vai dar tudo certo. E aí quando a gente vai ler, gente, essa questão, né, do que o pecado causou, né, as autoras desse livro, ela vai trazer uma teoria lá de Gênesis 3:16 que Deus ele está dizendo à mulher: você terá o desejo de controlar, afrontar, rechaçar contra o seu marido. Embora, gente, os dois devessem agir como uma só pessoa, em paz, harmonia, união. Então, quando o pecado entrou no mundo, aconteceu que subiu uma barreira ali entre o homem e a mulher. Então, ao invés da mulher seguir a liderança do marido e servir e glorificar a Deus com ele, você, assim como eu, e eu me incluo nisso, você vai querer tomar as rédeas e fazer as coisas do seu jeito. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que lutar todos os dias da nossa vida, porque a vontade é de assumir o controle e fazer do nosso jeito mesmo. Porque os homens também não estão posicionados naquilo que ele deveria fazer. Então você entende que é um looping? O homem não sabe ser homem segundo o coração de Deus e a mulher não sabe ser mulher segundo o coração de Deus. E aí a gente entra nesse conflito. Então não é só a mulher que precisa mudar, o homem também precisa mudar. O homem precisa falar, não, bater no peito e falar, eu vou assumir aquilo que Deus confiou para mim como homem. O homem se ajustando, a mulher se ajustando, ambos vão glorificar Deus dentro do seu matrimônio e dentro daquilo que o Senhor estabeleceu para cada um deles.
Vou ler Gênesis 3, do 17 ao 19. A gente leu, né, que quando o pecado entrou no mundo, a mulher, né, o castigo da mulher era que as dores do parto aumentariam, né? Quando a gente olha Gênesis 3, do 17 ao 19, a gente vai ver qual foi o castigo de Deus aos homens quando Adão comeu o fruto, né? E ao homem declarou: Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então tá falando, gente, que o homem sofreria para alimentar, para ter alimento e para trazer alimento para sua família. Então esse é o castigo de Deus diante do erro de Adão e Eva de comer. Então não pense você que se você pecou, você não vai ter que pagar pelo seu erro. Então eu vejo muitas mulheres assim: "Ah, eu aceitei Jesus e agora tudo vai ser lindo". Não, gente, pensa, são anos plantando algo errado. O que que você vai colher? Dor e sofrimento, certo? Quando eu me dei conta, né, de anos plantando aquilo que não agradava ao meu Deus, e eu tive esse entendimento de que a colheita, aquilo que eu estava vivendo, então, por exemplo, a crise no meu casamento era uma consequência de um plantio mal feito. E qual foi a minha oração naquele momento? Senhor, só faça com que eu passe por isso mais rápido. Mas eu não me isentei da responsabilidade. Então, não se isente de um plantio mal feito. O que você tem que fazer a partir de agora? Senhor, me perdoa. A partir de agora, eu me comprometo a plantar aquilo que está no seu coração, para que você venha colher coisas boas. Assuma suas responsabilidades, dos seus erros. É difícil, gente, a gente colocar um espelho na nossa frente, porque eu faço isso. Continuo fazendo isso e espero fazer isso para o resto da minha vida, de permitir ser moldada por Deus. Quando Deus coloca um espelho na minha frente, eu sou imagem e semelhança dele. Então, quando Deus me coloca esse espelho na minha frente e ele me apresenta tudo aquilo que está na minha imagem, que não é segundo a imagem dele, é doído, gente. Porque, como eu disse, é o livre-arbítrio. Você precisa escolher mudar. Deus não vai descer e mudar você. Deus, ele tá te dando as direções. Então, quando a gente olha lá em Romanos 12, 2, que vai falar: transformem-se pela renovação da sua mente. É você se transformar, não é Deus vir aqui e fazer o seu papel. Não espere Deus fazer isso. Deus está te apontando e falando: é você que tem que mudar. Tá aqui a minha palavra, tá aqui a minha direção. Mas o que que a gente tem? Tomado a iniciativa, lembra da aula passada? Eu posso tudo, eu sou poderosa, ninguém manda em mim. Enquanto você está nesse pensamento que deixa você fazer do seu jeito, você está se enchendo de feridas e cicatrizes. E Deus está nesse momento agora: filha, você não precisa carregar isso sozinha. E aí, gente, nós como mulheres conhecemos, ou talvez seja você que esteja vivendo um fardo pesado e de extremo sofrimento no seu casamento, ou uma amiga passando por isso. Esse sofrimento no matrimônio, esse fardo. Quando a gente olha para a história de muitas mulheres, gente, eu não preciso ir muito longe para lembrar de casos aqui, não. Essas histórias de sofrimento é só a ponta do iceberg em relação ao que uma mulher passa quando um homem não está posicionado em Deus. Então a gente vê atrocidades contra as mulheres. Então isso, gente, é um problema mundial. Quantas mulheres são queimadas
vivas muitas vezes. Existe mutilação genital, infanticídio. Isso, gente, em muitos países são coisas comuns, onde meninas são dadas em casamento a senhores, homens de 60, 70 anos, meninas de 12. Mulheres do mundo inteiro sofrem de estupro, abuso verbal, tortura física, humilhação pública, são atacadas com ácido. Eu vou falar tudo aqui. São vítimas de incesto, cafetinagem, prostituição, escravidão sexual, assédio, pornografia, abuso, assassinato. Gente, isso são crimes hediondos que muitas mulheres passam na vida. Por quê? Ao invés de usar a força que Deus deu para proteger, esses homens usam e abusam da vulnerabilidade das mulheres para satisfazer os seus próprios desejos egoístas. Então, aqui, gente, nós não podemos ignorar o sofrimento das mulheres em relação a esse homem que não sabe usar a força e a autoridade que Deus deu para ele da forma correta. O sofrimento que as mulheres têm passado não é banal, ele é real e é devastador e não pode ser ignorado. Tá dando para entender? Então, a gente precisa entender o papel do homem e da mulher para que ambos estejam posicionados e obedientes àquilo que Deus deu. E jamais a gente tem que passar pano para homens que têm atitude como essas dessas coisas que eu acabei de falar. Inclusive, eu acho que a minha live pode até cair porque eu falei tudo que não podia. A gente não pode ignorar o sofrimento das mulheres. Quero ler com vocês Romanos 3, do 10 ao 18. Vou ler, tá? Romanos 3, do 10 ao 18. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ó, gente, as meninas estão mandando aqui. Sim, faz muito sentido. A Dani mandou. Infelizmente, muitas pessoas estão se afastando cada vez mais de Deus. É verdade, gente. Então, tá vendo como você que está aqui nessa live fazendo esse estudo, mulher, você é uma guardiã da verdade? Não tem como você esquecer o que você está ouvindo aqui nessa live. Então, que você entenda o seu papel a partir de agora de propagar essa verdade e mostrar para mais mulheres, ou se o seu chamado é para falar com homens, mostrar o quanto a gente está cada vez mais se afastando do plano original e a gente precisa voltar urgentemente. Quando eu olho para esse versículo, gente, Romanos 3, do 10 ao 18, vou até colocar aqui para vocês lerem depois. Romanos 3, do 10 ao 18. Aqui eu faço a seguinte pergunta para vocês, né? Para vocês não,
para mim, né, quando eu li esse versículo, se tirar Deus de mim, não sobra nada. Quando eu me afasto de Deus, um dia sequer, eu já deixo a minha carne falar mais alta e eu peco. Então, esse versículo me faz entender que sem Deus eu não sou nada. E eu espero que ele te toque e mostre isso mesmo a você. Que quanto mais perto de Deus você estiver, mais você vai ser parecida com ele. E aí, voltando, gente, para a gente não estender muito, né, o nosso horário, até as 9h30, se Deus permitir, a gente acaba. A gente tem que entender que as mulheres são seres relacionais. Nós nos identificamos umas com as outras, né? Nós nos solidarizamos umas com as outras. Então, quando a gente vê o sofrimento de outra mulher, isso nos atinge de uma maneira extremamente profunda. E aí a gente vai querer apoiar nossas irmãs, a gente vai querer abraçar, a gente vai querer dar a mão, beijar, lutar pela felicidade dela. Queremos descobrir o que lhe causa esse sofrimento e ajudar a curar, não é verdade? E aí, isso aqui que é perigoso. Então, quando a gente vê uma mulher sofrendo, a gente toma as dores dela. E é tentador a gente concordar com essa mentalidade, nós contra eles, e achar que os homens são a causa de todos os males. Peguei aqui, hein? E aí eu jogo isso para vocês. O problema no relacionamento entre os casais, né, entre o homem e a mulher, não é o homem, é o pecado. E aí, mais uma vez eu falo, todo mundo pecou e carece da glória de Deus. As mulheres não são inocentes. As mulheres são pecadoras. As mulheres, elas não conseguem endireitar o pecado. Sendo assim, a gente não consegue endireitar os homens, nem o nosso relacionamento com eles. A verdade, gente, é que a gente não consegue endireitar nem a nós mesmos. Eu disse que a aula de hoje era pesada. Então tá aí você querendo pagar de, né? E eu me incluo nisso, tá, gente? Eu não tô falando só você no sentido só você, eu tô falando nós mulheres. Então a gente não é inocente, a gente é pecadora. E a gente não consegue endireitar esse pecado, a gente não consegue mudar esse homem, a gente não consegue mudar esse relacionamento. A verdade é que muitas vezes a gente não consegue nem endireitar nós mesmas. É só Deus que pode fazer isso. É só aos pés do Senhor, vivendo o plano original, que a gente consegue mudar alguma coisa em nós. Quanto mais próxima de Deus, mais parecida com Ele você se torna e mais perto do plano original você vai viver nessa terra. É uma decisão. Então, quando a gente vai olhar o movimento feminista lá no século passado, esse movimento feminista ele explorou o anseio de aliviar o sofrimento das mulheres e endireitar as coisas. E apesar dele ter identificado muitas questões importantes, o movimento ele errou não por não lidar com o que estava acontecendo, mas por não olhar para essas questões pertinentes daquela época na perspectiva bíblica. Então eu entendo, gente, eu estudei história, eu estudo muito sobre o movimento feminista. Eu sei que lá no início a luta ela era necessária. Mas por quê? Porque não é nós contra eles, é porque o pecado já estava no mundo. Só que daí o movimento feminista, por ter se afastado de Deus na sua visão, ele acabou incentivando as mulheres a adotar essa postura. Nós contra eles.
e jogar a culpa toda para os homens, de revolta, de reivindicar esses direitos que eu vou fazer do meu jeito. E o que acabou acontecendo, gente? Colocou mais lenha na fogueira. E aí iniciou essa guerra dos sexos. Porque isso só incentivou as mulheres a retalharem e combaterem os homens. E aí, no centro desse movimento, dessa emancipação feminina, estava plantada a ideia de que elas só seriam verdadeiramente felizes se elas se libertassem das noções da feminilidade daquilo que era pregado. A lá, Raquel mandou assim, ó, a mentalidade progressista anula completamente a natureza do homem e da mulher. É uma baita cilada, exatamente. Eu tinha uma amiga, gente, ela é minha amiga, psicóloga, e né, ela fez esse estudo e ela falou que ela era feminista, ela tinha uma visão bem feminista, e ela me deu o exemplo do elástico. Eu não vou ter um elástico aqui agora. Mas o que aconteceu? Quando a gente puxa um elástico aqui, a gente vem muito para um lado e quando a gente solta, a gente vai de uma vez para o outro lado. E aí o que a gente tem que entender? Que é esse equilíbrio que falta. Porque essa liberdade, né, que esse movimento pregou, afastou a gente das nossas raízes em relação à feminilidade. Que a gente tinha que pegar tudo o que Deus deixou em relação à feminilidade e jogar no lixo esses conceitos tradicionais sobre casamento, maternidade, moralidade, que a gente tinha que lutar contra o domínio dos homens e agarrar o poder e o direito de se autodefinir. E aí é onde eu quero trazer aqui. E aí talvez você, embora despreze esse rótulo, você não aceita essa ideologia, muitas vezes você segue ela sem ao menos perceber. O feminismo, gente, ele se infiltrou em nós como um medicamento intravenoso que cai nas nossas veias e deixa a gente enfermo de uma forma inconsciente. Como eu disse para você, eu não me achava feminista, mas quando eu olhei para esse estudo e olhei para as atitudes da minha vida, eu tinha atitudes extremamente feministas. Então, de forma inconsciente, eu vivia o feminismo nas minhas atitudes dentro da minha casa. Então, o feminismo, ele passou de um movimento a uma mentalidade prevalecente nas massas. Em maior ou menor grau, praticamente todas as mulheres são feministas. Isso dói. E eu tô aqui, gente, realmente como uma atalaia desse tema. Deus me chamou para isso. Eu preciso alertar vocês a respeito disso. Por mais que isso seja conflitante para você nesse momento, ouvir o que eu tô falando. Acredite, para mim também não é confortável. A gente já está encaminhando para a reta final, tá, meninas? Então vamos ler lá Gênesis. Vamos voltar para Gênesis, né? Então o nosso estudo está lá em Gênesis 2, do 20 ao 23. Ó. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher
e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E aí, gente, lá na página 135, a gente vai ler algo muito profundo, né, da parte de Deus. Talvez você já tenha ouvido isso, mas eu preciso mostrar para vocês que Deus, ele fez algo fantástico. Então, quando o pecado entrou no mundo, o que que Adão e Eva fez? Pegou folhas de qualquer coisa e se cobriu. E aí, quando Deus ele os exortou, ele fez tudo o que ele tinha que fazer, e aí no final, para selar esse acordo, Deus ele vestiu, né? O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então, gente, que marca poderosa da graça de Deus. Eu vou ler exatamente com as palavras da autora, tá? O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Uau, que marca poderosa da graça de Deus! Os aventais de folha que o casal havia confeccionado não eram adequados. Os seres humanos não têm capacidade de cobrir o próprio pecado. Deus, porém, fez o que eles eram incapazes de fazer. Derramou o sangue de um animal inocente, um cordeiro, olha isso, gente, e usou pele para cobri-los. Deus cobriu o pecado e a vergonha deles. Então, gente, no plano espiritual, eu tenho estudado muito sobre o mundo espiritual, até por isso eu entrei na intercessão da igreja para entender mais da atmosfera espiritual. A moeda é sangue. Então, Deus, quando ele matou esse cordeiro e vestiu Adão e Eva, ali já era um outro sinal do plano de Deus. E o que que ele mostrou com isso? Que sozinhos a gente jamais teríamos essa esperança de endireitar o relacionamento homem-mulher. As nossas folhas são totalmente inadequadas. Então, quando a gente olha para as nossas atitudes carnais e terrenas para corrigir os nossos erros, elas não são cabíveis, elas são inadequadas. Mas aí, quando a gente olha para Jesus, é só Jesus e por meio dele que a gente consegue restaurar esse paraíso, que a gente consegue viver algo mínimo da glória de Deus aqui na Terra, porque a gente só vai viver a integralidade da graça, digamos assim, o dia que a gente subir aos céus. Isso é muito poderoso. Esse paraíso, gente, com o pecado, ele foi perdido. Mas por intermédio de Jesus, a gente pode restaurá-lo. Então essa aula, ela mexe muito com a gente nesse sentido de compreender ainda mais, né? Como eu disse para vocês na aula passada, a partir de agora o caldo começa a engrossar. Deu para perceber que o meu tom mudou, né, de voz, para poder passar e transmitir a mensagem de hoje. Mas eu encorajo vocês a continuarem, a perseverarem. Se preciso for, assiste essa live de novo, anota, coloque em propósito de oração aquilo que precisa ser alterado, transformado. Essa aula eu me lembro que quando eu fiz pela primeira vez, ela mexeu muito comigo. E aí a mudança, eu falei sobre isso nas primeiras aulas, ela acontece em camadas. Então talvez hoje ela atingiu uma camada muito superficial, mas você vai ter que rever essas aulas algumas vezes para que essa cura e essa restauração alcance camadas mais profundas da sua vida. Só não deixa de buscar. Só não deixa de dizer: eis-me aqui, Senhor. Me muda, me renova, me transforma. Amém?
Amém, gente? É isso que eu tinha para trazer da parte do Senhor hoje. É isso. Vamos continuar buscando, vamos continuar adorando, vamos continuar nos permitindo sermos moldadas na mão do oleiro, como vasos de barro, e que a gente possa estar disponível a ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, tá bom? Como eu digo em todas as aulas, eu me coloco à disposição de vocês no meu WhatsApp para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. O que pode acontecer, essa é a minha última semana de trabalho, tá, gente, oficialmente. Então, vocês viram que até na sexta-feira eu vou participar de um workshop. Sábado de manhã eu tenho uma coloração. Então, assim, vivendo perigosamente, né? A minha bolsa pode estourar a qualquer momento, mas eu tô aí. Então, essa é a minha última semana de trabalho. E aí, possivelmente, até em relação às minhas respostas pode ser um pouco mais demoradas. Mas eu estou aqui cumprindo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, com muito amor e carinho, tá? Vamos orar para a gente encerrar? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento, por essa aula. Muito obrigada, Deus, por mais uma vez o Senhor me trazer e me dar coragem para falar aquilo que precisa ser dito. A verdade, muitas vezes, ela é dura, Pai, e ela vai entrar como uma faca de dois gumes no coração dessa mulher. Talvez nesse momento ela esteja num conflito interno, Pai, tentando aceitar e receber essas palavras que foram ditas hoje. Mas eu oro, Senhor, pedindo para que o Senhor amoleça o coração dessas mulheres, para que elas recebam essa palavra, Pai, em amor, para que elas entendam que essa correção ela vem para alinhar elas ao seu propósito na vida de cada uma. Eu sei, Pai, que assim como o Senhor alcançou a minha vida, a minha casa e tem restaurado tudo, o Senhor também é capaz de restaurar a vida e a casa, os relacionamentos dessas mulheres. Só bastam elas dizerem sim, Senhor Deus. Então, para que elas realmente entendam que elas precisam dizer sim, Senhor, a Ti e fechar a porta ao pecado, tentar vencer, Pai, com muita ousadia e intrepidez aquilo que Satanás tem colocado na cabeça delas. Eu peço, Pai, que o Senhor aguce os ouvidos espirituais dessas mulheres para que elas possam ter mais intimidade com você, para que elas possam reconhecer a sua voz, o seu cheiro, o seu toque de longe e que cada vez mais elas estejam disponíveis para viver aquilo que o Senhor tem para a vida delas, custe o que custar, porque ninguém disse que seria fácil. Então, renunciar à carne é algo que elas precisam estar disponíveis. Ou então elas vão passar uma vida vivendo algo morno da parte do Senhor. Porque quanto mais a gente se entrega, mais o Senhor tem para nos dar e muito mais do que a gente imagina. Então eu peço, Senhor, que o Senhor venha ministrar o coração dessas mulheres ao longo dessa semana, que o Senhor venha encorajá-las a estudar mais a sua palavra, a buscar mais da sua verdade, Pai, porque é só a sua verdade liberta, só a sua verdade é capaz de trazer paz, amor, renovo. Muito obrigada, Senhor, por me capacitar. Muito obrigada por fazer com que eu consiga ministrar essa aula, com que eu consiga estar aqui presente e disponível na vida dessas mulheres. Continue me capacitando. Nesse momento, eu fecho todas as brechas agora que eu me coloquei para ministrar essas aulas. Que o Senhor continue guardando a minha casa, a minha vida, a vida da minha filha, do meu esposo, com teu sangue, Pai, pois eu estou aqui como uma atalaia naquilo que o Senhor me chamou. Então, continue cuidando da minha casa, Pai, enquanto eu ministro as suas filhas de acordo com a sua vontade. Muito obrigada, Senhor. Proteja a vida dessas mulheres, a casa e tudo aquilo que carrega o nome delas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito obrigada. Ó, 21 e 29, pontualmente. Então, muito obrigada, meus amores. Que Deus abençoe. Como eu disse, se Deus permitir, estarei aqui na terça-feira que vem, às 20 horas, para a gente falar do tema 6, semana 6 da nossa live. Só não estarei aqui se a Celina
vier ao mundo. Eu espero que venha, tá, gente? Estou bem ansiosa com a chegada dela. Mas eu avisarei aqui no Instagram qualquer alteração e como vai funcionar caso ela decida vir antes das 40 semanas. Amém? Fiquem com Deus. Essa aula vai ficar gravada no YouTube. Possivelmente eu suba até amanhã. Se você não conseguiu pegar inteiro, eu vou disponibilizar no meus stories o nosso link do canal do YouTube. Se você ainda não está no nosso canal de transmissão, convido você a entrar no nosso canal de transmissão, que quase que diariamente eu compartilho dos meus devocionais ali, é onde eu tenho esse tempo de mais intimidade com vocês. Dani, por nada, meu amor, estou aqui como uma atalaia mesmo desse tema e que vocês possam ser também a partir de agora. Que vocês propaguem essa verdade para outras mulheres, mulheres estas que talvez eu nunca vou conseguir chegar, mas vocês vão conseguir, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo enorme no coração e, se Deus permitir, até semana que vem. Beijos!